faz o seu. Com isso aqui, com engenharia de prompt, vocês vão ter os melhores prompts do mundo para o seu negócio. Gestor de automação tem 80 clientes. É sério que você vai em cada workflow deles para fazer alteração? Olha a imagem que gerou, gente. Essa aula de Stanford é braba, extremamente densa e teórica, mas vale a pena. Lucão, mas você consegue dar um exemplo de prompt inject? Eu quero ver isso na prática. Olha só que os nossos amigos do Google já mandaram para a gente testar. E eu vou contar para vocês, foi um prompt que gerou esse workflow. O guia definitivo, completo de engenharia de prompt começa agora. Você provavelmente já usou o ChatGPT, o Gemini ou alguma IA para te ajudar no dia a dia. Você digita o que quer e cruza os dedos e torce pelo melhor resultado. Isso é o que 99% das pessoas fazem, tratando a IA como um brinquedo ou como uma caixa de pesquisa glorificada, obtendo resultados inconsistentes e imprevisíveis. Mas e se eu te dissesse que existe um padrão que as maiores empresas de IA do mundo, como Google, OpenAI e Anthropic, usa para extrair resultados excepcionais de seus modelos todas as vezes? Agora eu te faço uma pergunta: como você garante que a IA vai fazer exatamente o que precisa ser feito? Como você versiona e atualiza os prompts de dezenas de agentes sem enlouquecer? Como você impede que um usuário mal intencionado ou um simples erro vaze dados da sua empresa e transforme o seu projeto inovador em um desastre? Perguntas como essas assombram todo desenvolvedor, gestor de automação e executivos nas empresas. E graças a todos esses comentários que pediram conteúdo sobre engenharia de prompt, esse vídeo é para vocês. Fica até o final porque nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta que escreve o prompt junto com você, autocompletando suas ideias, com as melhores práticas de engenharia de prompt. Te dá o histórico de versões e ainda com um clique você sobe o prompt para todos os seus agentes do N8N. Agora eu te pergunto, você já viu isso aí em algum lugar? Se você quer sair dos 99% e entrar nos 1% que realmente domina essa tecnologia, o guia definitivo, completo de engenharia de prompt começa agora. E vamos ao mapa da jornada. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Moreira, eu sou engenheiro de telecomunicações e engenheiro de eletrônica e fundador da Fazeraí. E se você acompanha o canal, já sabe que o foco aqui é trazer conhecimento de forma prática e aplicável, não apenas teoria, com linguagem fácil e acessível. Gente, eu trabalho com IA todo dia e sabe qual é a parte mais difícil? Não é programar. Para isso, você contrata um bom desenvolvedor e ele vai resolver seu problema. A parte mais difícil é fazer com que a IA entenda e execute exatamente o que eu quero que ela faça. E isso é engenharia de prompt. E para entender essa jornada que estamos prestes a começar, dividimos nossa trajetória em 6 capítulos. No capítulo 1, como a IA pensa. O que é LLM? Tokens, fine tuning, vamos explicar tudo de forma simples e direta. No capítulo 2, a teoria dos gigantes. Vou te ensinar os fundamentos que eu aprendi nos cursos avançados de engenharia de prompt da OpenAI, do Google, da Anthropic, em artigos de instituições como Stanford e Cornell. Você vai economizar meses de estudo. No capítulo 3, mão na massa, você vai ver como fica fácil construir um prompt de altíssimo nível usando a ferramenta certa, que registra histórico de modificações no GitHub e ainda por cima escreve o prompt junto com você, autocompletando suas ideias. E com apenas um clique, você atualiza o prompt de todos os seus agentes rodando no N8N. No capítulo 4, por que as empresas estão sendo atacadas? Vamos falar de segurança, prompt injection, vazamento e como proteger os seus sistemas de IA. Agora no capítulo 5, Vibe Prompter. Aqui vamos instalar a melhor ferramenta de engenharia de prompt do mundo, a Vibe Prompter. E o melhor, ela é 100% gratuita. E para concluir, chegamos no capítulo 6, prompts avançados de alta performance. Para fechar com chave de ouro, vou te ensinar uma técnica avançada de engenharia de prompt que usamos em projetos de grandes corporações, por exemplo, bancos e indústrias. Capítulo 1. Como a IA pensa. Você já ouviu falar de IA generativa, LLM, que é Large Language Model, o tempo todo? Pensa assim, LLM é um cérebro digital gigante, treinado com quase toda a internet. Ele não pensa, mas é um mestre em prever a próxima palavra mais provável. E sabe como ela faz isso? Imagine que você precisa completar a frase: o céu é... Seu cérebro provavelmente sugeriu azul. A LLM faz algo parecido, mas em uma escala monumental. Ela analisa o texto que você deu,
calcula a probabilidade de cada palavra do seu vocabulário ser a próxima e escolhe a que tem mais chance. É pura matemática e estatística. Lucão, como que a LLM entende o mundo? É através de tokens. Pense em tokens como se fossem peças de Lego, que compõem as palavras. A IA não lê palavras e frases como nós. Em vez disso, ela quebra tudo em pedaços menores, que são chamados tokens. Por exemplo, a palavra Lego pode ser um token, mas uma palavra maior, sei lá, tipo inconstitucionalissimamente, pode ser quebrada em vários tokens. E aqui está a magia que conecta tudo isso. A LLM aprende as relações estatísticas entre esses tokens. Lembra que ela prevê a próxima palavra? Na verdade, ela está prevendo o próximo token. Ao analisar bilhões de textos, ela aprende que o token cell é quase sempre seguido pelo token azul. Assim, ela entende a probabilidade de um token aparecer depois de outro. E essa é a matéria-prima que permite que ela responda parecendo gente. Lá no capítulo 2, vocês vão entender por que o token é tão importante. Mas para criar essas relações estatísticas, ou seja, criar um modelo de LLM é extremamente caro, pois demanda muito poder computacional. Vou te dar um exemplo. Para treinar o GPT-4 custou aproximadamente 78 milhões de dólares. Já o DeepSeek, que você deve ter ouvido falar assim, foi bem mais barato para treinar, ainda assim custou quase 6 milhões de dólares. Algo que dá para fazer com o modelo já treinado é o fine tuning, que a gente usa para ajustar o modelo para uma tarefa específica. Isso é mais barato e rápido do que treinar um modelo do zero, mas ainda assim envolve custos significativos. E para controlar a criatividade e a precisão da resposta da LLM, existem alguns parâmetros que a gente pode ajustar. Pense neles como botões de equalizar o som. Valores mais altos de temperatura deixa a IA mais criativa e ousada, enquanto valores mais baixos tornam ela mais focada e previsível. Já o top P e o top K são outras formas de controlar a criatividade. De forma simples, o top K fixa o número de opções de próximo token dentre os mais prováveis. O top P determina um alvo de probabilidade acumulada dentre esses tokens. Esses são os parâmetros mais comuns que você vai ver quando você estiver tratando aí com a LLM. E finalmente chegamos nele, o prompt, que é a entrada de comando do usuário, e o System Prompt, que configura o comportamento consistente do modelo. O System Prompt é que transforma o LLM em um agente de IA. Lucão, qual que é a diferença fundamental entre um agente de IA e uma LLM? Uma LLM por si só processa uma entrada e gera uma saída de texto. É uma única interação. Já um agente de IA, por outro lado, é um sistema projetado para atingir um objetivo. Ele utiliza a LLM para raciocinar, mas também pode executar ações como acessar a internet ou usar outras ferramentas para interagir com outros sistemas. Ele não apenas responde, ele age em múltiplos passos para completar uma tarefa. Ok, agora se você é uma pessoa que gosta de teorias, se é estudioso ou estudiosa, quer aprender sobre arquitetura de transformers, RLHF, que é quando o GPT pede lá para você dar aquele joinha, treinamento com dados sintéticos ou modelos autorregressivos, existe uma única recomendação que a gente separa para os nossos colaboradores, os nossos amigos e para quem está disposto a pagar o preço pelo conhecimento profundo. Essa aula de Stanford é braba, extremamente densa e teórica, mas vale a pena. Mas hoje, como sempre, o nosso foco aqui é prática. E todos os materiais que eu citar aqui, links, artigos, estarão disponíveis de graça na nossa comunidade. Já somos mais de 2.500 profissionais, desenvolvedores, executivos, trocando conhecimento diariamente. Tem um espaço lá só sobre engenharia de prompt e o link tá na descrição. Te espero lá. Mas Lucas, como que eu faço para ter a minha própria IA? Eu preciso gastar uma nota treinando um modelo do zero? Ou com fine tuning? Não precisa. Você pode usar os modelos já treinados e aplicar as técnicas certas. E é aí que entra a engenharia de prompt. Chegamos no capítulo 2, a teoria dos gigantes. Vamos ver como os gigantes definem engenharia de prompt. A OpenAI fala o seguinte: engenharia de prompt é o processo de escrever instruções eficazes para o modelo, de modo que ele gere consistentemente conteúdos que atenda às suas necessidades. Já a Anthropic, quanto mais precisamente você explicar o que deseja, melhor será a resposta do Claude. Já o Google, que para mim é a melhor definição, a engenharia de prompt é a arte e a ciência de criar e otimizar comandos para orientar modelos de IA, principalmente LLMs, para gerar respostas desejadas. Lembra quando a gente falou sobre tokens? Na engenharia de prompt, você precisa focar em 2 pontos importantes referente a tokens.
a capacidade do modelo e o custo de uso. Por exemplo, quando você usa um modelo sem se preocupar com a capacidade de tokens, você corre sério risco de alucinações, que é quando a LLM inventa as informações. E quando você não se preocupa com o custo de uso, que é o caso da maioria das pessoas hoje, você pode acabar gastando uma fortuna sem necessidade. E é isso que diferencia um amador de um profissional. Um profissional utiliza as ferramentas certas e sabe como não jogar dinheiro fora. Agora vamos falar sobre a estrutura do prompt. Usar marcadores no texto como XML, Markdown é crucial. Pensa como se fosse um carro. O XML é o chassi e o motor, a engenharia que define a estrutura e a função. Já o Markdown é a pintura e o design, o que torna o carro mais fácil de ser visualmente claro para o humano e para a máquina. Agora vamos falar das variáveis. São a chave para você transformar um bom prompt em um template reutilizável e dinâmico. Vou te mostrar isso na prática daqui a pouco. Agora vamos falar das técnicas de engenharia de prompt. E existem várias. Por exemplo, Zero Shot, Few Shot, Chain of Thought, Emotion Prompt e muitas outras. Inclusive, eu vou deixar no material um artigo escrito por pesquisadores de Stanford e da Amazon que organizou mais de 41 técnicas de engenharia de prompt, desde as mais simples até as mais avançadas. Eu vou falar das técnicas mais básicas porque elas são fundamentais dentro de prompts simples e complexos. O Zero Shot é quando você só pede alguma coisa para LLM. Por exemplo, defina o conceito top P em LLMs. Aí ela simplesmente vai te dar uma resposta baseada no que ela já sabe, sem nenhum contexto adicional. Já o Few Shot existe em praticamente todo o prompt que você vai fazer. É quando você dá exemplos para IA entender melhor o que você quer. Vou usar esse exemplo aqui da OpenAI Academy. Olha só, a IA vai resumir um texto e traduzir para o francês. E aqui no final do prompt tem um exemplo de como fazer isso. E esse que é o Few Shot. São exemplos de entrada e saída que você dá para a IA entender o que você espera dela. E tem também a Chain of Thought, que é quando você fala para a LLM pensar passo a passo. Para você ver o quanto é útil, ela já foi incorporada em modelos mais populares. Sabe o pensando quando aparece lá no ChatGPT? Essa é a Chain of Thought. E se vocês quiserem ver uma técnica avançada de engenharia de prompt que eu usei para demonstrar uma redução significativa no custo de uso em escala de uma grande corporação, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Agora vem a parte mais importante. O que a OpenAI, a Anthropic e o Google têm em comum? Depois de fazer os cursos avançados de engenharia de prompt da OpenAI, da Anthropic e do Google e aplicar isso em dezenas de projetos, eu percebi um padrão. Um framework que nasce de um consenso entre as 3 maiores empresas de IA do mundo. Com esse framework básico que eu vou te mostrar agora, você será elevado ao top 0,1% de engenheiros de prompt do mundo. E não é eu que estou falando isso. Olha só a mensagem que a Anthropic coloca no curso deles. E todos esses cursos e materiais que eu citei estão disponíveis lá na nossa comunidade de graça. O link está na descrição, inclusive temos também um chat ao vivo por lá para você trocar ideia com outros profissionais. E agora chega de enrolação, eu vou te mostrar como aplicar esse framework na prática. Capítulo 3, mão na massa. E para construir o nosso prompt, eu vou abrir uma ferramenta que ninguém viu antes. Essa é a nossa ferramenta interna de engenharia de prompt da Fazeraí, um dos nossos segredos de mercado. Lembra que eu falei que o Google, Anthropic e OpenAI no fundo falam a mesma coisa sobre estrutura? Eles dizem, dê um papel, defina um contexto e dê as tarefas e dê exemplos. Como a gente faz isso todos os dias, percebemos que precisamos de uma ferramenta para acelerar esse processo, garantindo as melhores práticas automaticamente. Ou seja, que usasse as técnicas certas e escrevesse o prompt junto comigo, autocompletando as minhas ideias, sem precisar ficar repassando o prompt lá no GPT, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje. Que aplicasse o XML, que aplicasse o Markdown, que permitisse a colaboração entre os meus colaboradores, a equipe que eu trabalho, que registrasse o histórico de modificações direto no GitHub e que permitisse construir o prompt com variantes de bloco a bloco, com a maior acurácia possível. E mais, com apenas um clique, eu coloco meu prompt em inúmeros agentes rodando em produção no N8N. E foi por isso que criamos a Vibe Prompter. É uma ferramenta que nasceu da nossa necessidade de criar prompts de forma rápida, eficiente e colaborativa. Vou te mostrar isso tudo e muito mais usando a Vibe Prompter para fazer um prompter do zero. Vamos fazer o seguinte, a gente falou que ia criar um prompt avançado, já vamos criar 3 numa estrutura de múltiplos agentes, inclusive aqui na tela, eu criei um workflow aqui para a gente poder ilustrar e aplicar esses prompts que a gente vai fazer aqui agora.
Então, o que é esse problema que a gente vai resolver? Eu criei aqui uma forma simples, um workflow bem rápido, inclusive esse workflow vai estar disponível para download lá na comunidade gratuitamente. E o que ele faz? É um agente gerente social media. Ele cria uma postagem para o Instagram com imagem e copy e ele cria uma postagem para o blog, tá? Qual que é as tools que a gente tem aqui? No agente do Instagram, a gente tem um sub-workflow que gera imagem utilizando GPT e no agente do blog a gente tem aqui acesso a Fazer.ai teve acesso a uma API bem interessante dessa Napkins AI e ela gera diagramas, é bem bacana essa ferramenta, então ela vai gerar um diagrama ali legal para a gente usar no blog, beleza? Bem simples, vamos lá, vamos criar esses prompts, tá? Então a gente vai começar pelo orquestrador, que é esse agente principal aqui, é o que gerencia os subagentes. E a gente tem que achar um estudo de caso aqui. Deixa eu pensar, ó. Vamos fazer uma coisa bem diferente aqui, vamos fazer alguma coisa na área do agro, tá? Então, vamos fazer um gerente de conteúdo pro agro, uma loja de insumo. Deixa eu pensar aqui no nome. Vai chamar Agro Cristo Redentor. Vamos lá. Como é que faz, Lucão? Como é que vocês começam a criar os prompts aí dentro da Fazer.ai? É assim, ó. A gente abre aqui, eu vou ensinar vocês como é que instala, como é que configura. Essa ferramenta ela é online, tem ela para o computador também, mas no caso que a gente está usando online, por quê? Porque online você consegue aí usar em diversos dispositivos. Então, como é que começa? A gente clica aqui, a gente acessa aqui a ferramenta e tá aqui, ó, Vibe Prompter é o nome da ferramenta. Fica aí que vocês vão descobrir como é que instala e configura. Beleza, cliquei ali para criar um novo prompt e é aqui que mora a facilidade, ó. A gente colocou aqui para vocês, ó, criar um prompt com a estrutura recomendada pelas maiores empresas de IA. Pré-preenchido com uma estrutura de engenharia de prompts das maiores empresas de IA. Olha que legal. Então, sabendo que as empresas de IA têm um framework ali que ela segue, a gente já deixou isso pré-pronto. Então, você clica aqui, ó, aí que ele vai pedir, descreva o nome e o contexto. Gente, aqui é só para você dar uma ideia, um direcionamento. Vocês vão ver o tanto que é importante esse direcionamento. Para o modelo, ele te ajudar indo completando. Conforme você vai escrevendo, ele vai completando as suas ideias. É bem legal. Vamos lá, ó. Então aqui, ó, a gente falou de deixa eu colocar aqui de novo. A gente falou de, template, a gente falou para criar um gerente de conteúdo, né? Então vamos escrever aqui, ó. Isso aqui vai ser um gerente de conteúdo de mídias sociais. Só descrever aqui de forma genérica, tá? Mídias sociais para uma loja de insumos. Beleza, agrícolas. Vamos fazer assim que vai ficar legal, porque a mídia social, a gente cria os posts lá no Instagram, no blog. Vamos ver como é que fica. Então, voltando aqui de insumos agrícolas, o que mais? Ele tem 2 subagentes, né? Então vamos colocar assim, ó. E você irá gerenciar 2 subagentes. Acho que só isso tá bom. Vamos só especificar um pouquinho? 2 pontos. Para conteúdo do Instagram e o outro para blog. Lucão, você escreveu errado, não tem problema não, gente. Então beleza, a gente escreveu lá, dei um enter, ele vai abrir essa tela aqui para vocês. Vou minimizar esse aqui que a gente não vai usar por enquanto. Os prompts que a gente for criando vai aparecer aqui na lateral, mas como a gente não vai usar agora. Beleza, olha só. Apareceu aqui papel, contexto, tarefa e exemplos. Isso é um framework extremamente utilizado e importante e ele que aumenta a acurácia do seu prompt. Agora, olha o tanto que ficou fácil. Você era acostumado, fala a verdade, você era acostumado a criar os prompts lá do seu jardim, você criava e jogava lá pro GPT, né, pra ele criar. Não, vamos criar junto aqui. E aí você pegava aquele bloco gigantesco e vinha mudando, não sei o que. Cara, criar junto com isso aqui é muito mais rápido, muito mais fácil e até bem legal, ó, vamos lá. Então, eu coloquei aqui o contexto, falei que é um gerente de conteúdo, de mídia, beleza. Então, papel. E eu falei que era pro agronegócio também, né? Então, ó, papel. Dei um enter, ele já indicou aqui, ó, marcador XML. Todo bom prompt com engenharia de prompt tem marcador XML. Então, vou dar um tab, gente, tab para autocompletar. E olha o que ele falou, vamos dar um enter para ele ficar dentro certinho? Ó, vamos lá. Você é um gerente de mídias sociais para uma loja de insumos agrícolas, Agro Cristo Redentor. De onde a gente tirou isso, Cão? Daquele parâmetro que eu coloquei lá antes de criar esse prompt, beleza? Sua função é criar e gerenciar conteúdo para as redes sociais de uma loja visando aumentar o engajamento e atrair novos clientes e promover produtos e serviços oferecidos. Legal, beleza, gostei. Vou dar um tab, vou aproveitar isso.
Você irá supervisionar e coordenar 2 subagentes, que a gente colocou lá, né? Um focado na criação de conteúdo para Instagram e outro para blog. Interessante, beleza. Acho que Enter. Gostei. Fecha o papel? Fecha. Acho que já está bem definido aqui. Tem tom de voz, está falando sobre a loja, beleza. Agora a gente vai para contexto. Então vamos contextualizar aonde que esse agente está inserido. Ó, a loja de insumo agrícola Agrocristo Redentor oferece uma variedade de, deixa eu dar um tab, ó, produtos, incluindo sementes, aqui ele está criando, né, gente? Aí vocês, dependendo do cliente, vocês vão adaptar, mas vamos ver se ficou bom. Semente, fertilizante, eu acho que loja de agro deve vender isso, né? Então, defensivos agrícolas, equipamentos agrícolas e serviços de consultoria técnica. Algumas lojas oferecem ali veterinário, alguma coisa nesse sentido. O público-alvo da loja inclui agricultores, ó, em bold, então ele tá pegando aqui as boas práticas, ó, colocando em bold. Agricultores, produtores rurais e empresas do setor agrícola. Tá, legal. Sob sua gestão, os agentes de IA especializados irão criar conteúdo relevante e atraente para as redes sociais da loja, como posts de Instagram, artigos de blog, interessante, que conseguem criar textos. Então, os agentes conseguem criar textos e imagens que ressoam com o público-alvo, destacando os benefícios dos produtos e serviços oferecidos pela loja. Beleza, eu gostei. Só que aí, o que a gente tem que descrever aqui, que ele não conseguiu fazer, né? Vamos descrever a estrutura de agentes aqui dentro do contexto. Por quê? Se esse é um agente orquestrador, ele tem que saber quem que são os subagentes que ele está trabalhando, o que eles fazem, etc e tal. Então, quando você estiver trabalhando com múltiplos agentes, sempre descreva os agentes que ele tem acesso, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Eu gosto de escrever, vamos colocar assim, ó, arquitetura de agente. Arquitetura agentes. Lucão, por que você está usando HTML? Porque eu quero referenciar depois esses agentes. Então é bom, tudo você vai referenciar, tudo que você quer separar de um nível semântico para ficar mais fácil para ele processar, você usa tag XML. É uma boa prática, tá? Lembrando que os cursos aí de engenharia de prompt, a gente vai deixar num espaço lá na comunidade que vocês vão ter acesso, vocês vão entender bem melhor por que usa XML, por que usa Markdown, etc e tal, beleza? Então tá. Então, a arquitetura de agente. Gostei disso aqui, vamos só dar um recuo aqui, para ele não ficar... Não, já tá, né? Já tá recuado aqui no nível de contexto, ótimo. Então aqui eu vou dar um tab e vou colocar mais uma marcação XML, porque são 2 agentes e eu quero separar como se fosse um ID. Em vez de usar ID de número, eu vou usar o nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, agente, certo? E nome, olha só, o trem ficou bom, gente. O trem ficou bom. Nome, agente Instagram. Só que o nome que eu coloquei lá no N2N foi agente do Instagram. Então, eu vou até aqui e vou voltar e vou corrigir. Agente do Instagram. Acho que foi isso. Vamos confirmar se foi isso mesmo? Agente do Instagram, beleza. Então, eu coloquei aqui a tag XML nele, bem estruturado, com identificador. E agora vamos falar sobre esse agente, certo? Então, vou dar um Enter aqui, dar um Tab, né, porque está aqui dentro. E eu gosto de organizar assim. Ele sugeriu uma organização ali que eu não gostei. Então, vou colocar aqui nome. Opa, Lucas, você está dentro... Olha aqui, gente, ao vivo, ó. Tô dentro da tag aqui, peraí. Corrija o negócio. Aqui. Aê, agora foi. Então, eu gosto de fazer assim, ó, nome, beleza. Qual que é o nome? Agente do Instagram, já, né, que eu tinha falado. Função é legal. Então, qual que é a função? Criar conteúdo visual e legendas para post no Instagram. Não, porque esse é um subagente, ele vai receber a instrução desse agente aqui. Então, a gente tem que escrever assim, ó. Vamos colocar assim, ó, função. Tá certo, que eu criar conteúdo do Instagram, incluindo imagens a partir, já sei aqui, ó. A partir de um briefing, a partir do briefing do usuário? Não, a partir do briefing. Acho que só isso, né? Ficou legal? Não, a partir do briefing, conteúdo, legenda, beleza, legal. Vai ter mais alguma coisa pra gente inserir. Especialização acho que não precisa nesse caso, acho que só nome e função já fica bem legal. Show? Então, vamos descrever agora o próximo agente. Então, a gente vai vir aqui,
dá um tab, vamos fechar esse agente. Olha, fechou. Andou? Beleza. Ó, ele já foi automático aqui, ó. Se eu criei o primeiro, ele já criou o segundo. Mas se tivesse vários subagentes, ele ia autocompletando aqui. Então vamos lá. Tab. Ó, como eu já estruturei ele em cima, ele já consegue ter uma ideia de como que é a estrutura que eu gosto. Então beleza. Nome já foi. Função. Criar artigos de blog, incluindo títulos, subtítulos, texto, vamos ver? Texto otimizado para SEO e imagens relevantes. Ficou bom isso aqui, hein, gente? Eu gostei. Gostei. Fechou agente, fechou a arquitetura de agente, fechou contexto. Pronto. A gente fez contexto. Fala a verdade, é fácil demais fazer um prompt de elite, assim, um prompt de dar inveja. Olha só, usando uma ferramenta certa, o tanto que facilita a sua produção. Beleza, agora a gente vai fazer tarefas. Lembrando, gente, tá seguindo aqui um framework que as 3 maiores indicam e a gente deixou isso tudo automatizado para vocês. Olha o tanto que ficou legal. Então, ó, tarefas. Vamos abrir XML. Eita, já abriu aqui para nós. Oh, esse trem tá bom, gente. Esse trem tá bom. Comenta aí embaixo, gente. Lucão, esse trem tá bom. Ó, tab. Eita, que agora vem um trem grande aqui, mas vamos ler, ó. Analisar o briefing fornecido pelo usuário. Sim, o usuário vai pedir para ele. Identificar necessidades de conteúdo para as redes sociais da loja. Legal. Criar e distribuir ferramentas para agentes de IA especializados, garantindo que cada um receba um briefing claro e específico. Criar e distribuir. Ele é o orquestrador, então ele tem que criar as tasks e distribuir para esses dois que ele tem. Imagina se você tivesse vários subagentes, ele já ia estar com um prompt ali bem definidinho como que ele ia distribuir essas tarefas. Gostei. Garantido que cada um receba briefing claro e especificado. Tá. Revisar e julgar se o trabalho dos agentes foi satisfatório antes de aprovar o conteúdo criado pelos agentes de IA. Então, antes dele passar para o usuário, ele ainda vai julgar para ver se o trabalho dos subagentes foi bacana. Que da hora isso aqui, gente. Garantindo que esteja alinhado com a estratégia de marketing da loja e com as diretrizes da marca. Olha que legal. Você poderia, dentro desse prompt aqui, colocar as diretrizes de marca, abrir um XML e colocar que ele ia seguir isso. Então, isso aqui é bem legal de você usar também. Vamos atentar aos detalhes. Ó, você está vendo que ele está colocando caixa alta aqui. Ó. Então, ele coloca caixa alta, ele usa Markdown, ele usa XML. Ele está usando as práticas excelentes de engenharia de prompt. Beleza, 4. Responder ao usuário com o conteúdo final criado pelos agentes de IA, incluindo legendas, hashtags, links de imagens para o Instagram e títulos e subtítulos, textos e imagens para o blog. Acho que é isso. Acho que tá beleza, né? Beleza. Vamos aos exemplos? Essa parte é interessante, porque a técnica, uma das técnicas muito valiosas é a de fill shot. Lembra lá que eu mostrei um print da OpenAI? O que é o fill shot, Lucão? Só pra gente recordar. É quando você dá uma missão pro seu agente, você dá exemplo de entrada e saída. E às vezes você fica ali passando muito tempo para achar exemplos, né? Você tem que ir lá nos datasets. O que é um dataset, Lucão? Aí você vê os estudos de caso, pega um exemplo bom, um exemplo ruim. Só que com a ferramenta Vibe Prompter você consegue fazer isso muito mais fácil. Por que, Lucão? Porque você tem um Copilot aqui te ajudando. Vamos lá. Vamos ver se funciona mesmo, porque eu tô falando aqui e não fiz, né? Vamos lá. Enter. Já abriu o XML. Gente, toda vez que eu vejo isso aqui abrindo XML, não... Nossa, muito satisfatório isso aqui. Ó, exemplos. O usuário... Então, o que ele tá falando aqui? Ó, o usuário entra com... Crie conteúdo sobre a importância do uso de fertilizantes na... Eu vou dar um tab pra gente poder ler. Eita, olha o tamanho desse negócio. Na agricultura. Mensagem para o agente do Instagram. Olha só, então ele está simulando a entrada do usuário e agora ele tá dando de exemplo, simulando. Ele está dando de exemplo a mensagem que o agente orquestrador vai passar para o subagente, que é essa parte aqui, ó. Mensagem para o subagente do Instagram. Cria uma legenda que destaque a importância de uso de fertilizante na agricultura, incluindo uma lista de hashtags relevantes e uma imagem que ilustra o tema. Interessante. Mensagem para o agente do blog. Olha só, então abriu em paralelo, coloca isso, é zoeira. Paralelo a mensagem. Então imagina, você deu uma solicitação aqui, e aí ele solicitou, ele recebeu a mensagem, ele vai mandar uma mensagem para o agente do Instagram e ele vai mandar uma mensagem para o agente de blog. É isso que está acontecendo aqui. Então agora ele está dando exemplo da mensagem para o agente de blog. Cria um artigo de blog sobre a importância dos fertilizantes na agricultura, incluindo títulos, subtítulos, taranã. Olha que legal, ó. Em um texto otimizado para SEO, que é extremamente importante. Gente, SEO é para os mecanismos de busca indexar o seu artigo, o seu texto e achar
e você subir ali nos rankings ali, por exemplo, do Google, beleza? Então, com SEO entre 500 e 1000 palavras. Saída. Então, a saída aqui que ele está falando é a saída para o usuário. Ó. Segue o contexto que foi criado, segue o conteúdo que foi criado e está pronto para ser publicado nas redes sociais da loja. E esses 3 pontinhos aqui quer dizer que ele vai continuar ali e mostrar o conteúdo que foi gerado pelos subagentes. Interessante. Então, a gente criou aqui, muito rápido, muito fácil, um prompt de elite, um prompt top de linha para um agente orquestrador. Agora, a gente vai criar o outro prompt para o subagente. Sabe qual que é o diferencial que a gente tem aqui? É que a gente vai conseguir, baseado nesse prompt aqui do agente principal, ele fazer também autocompletando baseado nesse contexto aqui. Vocês vão ver o tanto que é mágico aqui. Isso aqui é quase uma magia. Olha que massa. Vamos lá. Lucão, como é que cria mesmo um prompt novo com a Vibe Prompter? F1. Vibe Prompter. Vocês vão aprender como está lá. Fica aí. Beleza. Template, template com... Você pode começar ele em branco, mas a gente aconselha você usar a estrutura que não foi a Fazer Aí que inventou, a estrutura que as grandes empresas utilizam, beleza? Cliquei aqui. Vamos lá. Agora é o subagente do Instagram. Vamos fazer do Instagram. Do Instagram é legal. Então, agente do Instagram. Agente do Instagram. Beleza? Então aqui eu vou dar um Enter. Beleza, ele abriu aqui, mas antes, eu tava lembrando aqui de uma parada que vale a pena falar para vocês, porque vai ajudar muito no processo de vocês. É o seguinte, a LLM, ela lembra de conteúdos que ela tem mais facilidade, né, de lembrar de conteúdos que vem no começo e que vem no final, tá? Ela lembra de tudo dentro da janela de contextual, mas ela tem mais facilidade. Então às vezes você tá com alguma dificuldade ali, num projeto, que ela fica teimosa e não passa. Então, é uma boa prática, a gente observou aqui na nossa experiência, é uma boa prática você colocar mais um bloco aqui de notas. Para quê? Para reforçar comportamentos importantes. Ou você colocar guardrails. Vocês vão ver o tanto que é importante você ter guardrails, que trata ali para você cuidar do comportamento, cuidar um pouco da segurança e tal. Então, vamos colocar aqui um exemplo de guardrail só para dar aquele, sabe, aquele lacreme do seu prompt? Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou colocar aqui notas, né? Que a gente abriu notas. E aí, eu vou colocar notas voltadas para segurança, tá? Notas segurança. Você pode reforçar o comportamento que você quiser. Aqui eu quero tratar de segurança. Ó, e ele já pegou, ó. Vamos ver o que ele está indicando aqui de guardrails. É claro, gente, guardrails você aplica ali durante as sessões e tal. Aqui eu tô colocando em nota só para vocês verem que a ferramenta ela é livre. Então, Lucão, mas eu quero listar uma parte para me acessar uma API, eu quero criar um bloco aqui, eu quero listar alguns outros comportamentos que eu quero que seja, algumas diretrizes. Então você coloca aqui, você pode criar blocos de acordo com a sua necessidade da engenharia do seu prompt, tá? Então, ó, coloquei nota segurança e olha o que ele trouxe. Certifique-se que todo o conteúdo criado pelos agentes de IA esteja alinhado com a estratégia de marketing da loja e diretrizes da marca. Legal, um guardrail isso aqui. Evite o uso de linguagem ofensiva, discriminatória, inadequada, bacana, em qualquer conteúdo criado. Ou seja, se algum subagente gerar um conteúdo zoado, o orquestrador vai julgar isso e vai mandar ele fazer de novo. Então isso aqui é legal, né? Garanta que todas as informações fornecidas sejam precisas e baseadas em fatos, evitando a disseminação de informações falsas ou enganosas. Legal. Então, assim, imagina, o seu usuário lá, eu sei que não vai acontecer, mas imagina que está criando um assistente para criar mídias sociais, né? Post em mídias sociais. Aí o cara pergunta lá, quero que você crie um post sobre vacina que faça os cavalos voarem. Esse guardrails aqui não vai permitir, entendeu? Por isso que é interessante a gente cuidar de segurança e guardrails. Ó, e o último, respeite a privacidade e a confidencialidade, eu tô bom para ler, das informações dos clientes e da loja, seguindo padrões da LGPD e GDPR. Isso aqui é as duas importantes, uma é americana e outra brasileira. Legal, porque vai que seu usuário copia e cola uma mensagem do WhatsApp e tem um telefone no cliente seu. Para ele não passar esse telefone para um blog ou para uma postagem do Instagram, você colocou um guardrails aqui e vai evitar que isso aconteça, certo? No orquestrador, beleza? Então, ótimo. Ele tá fechando exemplo. Ó, olha só, gente. Curiosidade, aconteceu agora. Ó. Eu esqueci de fechar exemplos. E ele apareceu exemplos aqui, mas eu não tô tratando de exemplos. Então, eu vou voltar aqui. Ele me deu um toque. Falou, cara, você não fechou exemplos. Pronto. Fechei exemplos. Bacana demais, né? Então, a gente criou aqui o nosso prompter do
do prompter. A gente criou o nosso prompt do agente orquestrador, desse camarada aqui. Que um outro ponto, uma curiosidade, o orquestrador, vocês podem colocar um modelo mais caro. Por quê? Porque ele está definindo as tasks. E nos mais de baixo, aqui você pode colocar um modelo mais baixo. Lógico que depende do projeto que você está desenvolvendo. Mas nesse aqui, que é criação de mídia, em nossa experiência, funciona bem assim. Voltando, vamos criar agora? A gente já deu F1 aqui, criar novo prompt, a gente já começou ele aqui. Então abriu aqui o framework, vamos lá? Ele está com conhecimento, né, do prompt lá do orquestrador, do agente orquestrador. Então vamos abrir o HTML que a gente está usando. Escrever papel, fechar. Olha só, ele já completou. Você é um agente especializado em criar conteúdo para Instagram. Sua função é criar legendas atraentes, listas de hashtag relevantes e imagens que ressoam com o público da loja de insumos agrícola AgroCris Redentor, destacando os benefícios dos produtos e serviços oferecidos. Você receberá um briefing do agente de mídias sociais. Então ele já, olha só, ele já sabe, você receberá um briefing do gerente de mídias sociais e deverá criar conteúdo que atenda às necessidades específicas, garantindo que o conteúdo encaixado esteja alinhado com a estratégia de marketing da loja. Olha só, a gente acabou de começar o prompt e ele já tem a ciência do prompt anterior. Olha que massa isso. Imagina você criando sistemas de múltiplos agentes, que é o futuro. Então ficou legal o papel, fechou o papel aqui no XML. Agora a gente vai fazer o contexto. Olha, ele já abriu aqui, vamos ver o que ele fala. Cara, ele tá bem esperto, ó. A loja de insumos agrícola oferece uma variedade de produtos, incluindo semente, fertilizante, tal. Ele tá pegando um pouco do outro, né? O público-alvo, que o outro falou. Isso aqui é interessante, sob a gestão do gerente de mídias sociais, você irá... então ele já sabe que ele tá num nível hierárquico. Você irá criar conteúdos relevantes e atraentes para o Instagram da loja, como posts que conseguem criar textos e imagens que ressoam com o público-alvo, destacando os benefícios dos produtos e serviços previstos para a loja. Legal. Então fecha contexto, bacana. Então vamos fazer as tarefas. Beleza. Eita, olha só que legal. Ele já abriu o XML e listou as tarefas. Vamos ver o que ele está indicando aqui. Vamos ver se está interessante. Analisar o briefing fornecido pelo gerente de mídias sociais, identificar as necessidades de conteúdo para o Instagram da loja. Beleza. Criar uma legenda atraente, tá me copiando ali, mencionar, aqui a legenda atraente, que destaque os benefícios dos produtos e serviços mencionados no briefing. Então quem vai trazer o briefing para esse agente vai ser o orquestrador, utilizando uma linguagem que ressoe com o público-alvo. Legal. Gerar uma lista de hashtags relevante para o post, porque o Instagram tem aquele lance das hashtags, né? Garantindo que sejam populares e específicas para o nicho agrícola. Interessante. Criar uma imagem visualmente atraente que complemente a legenda e as hashtags. Criar uma imagem, mas eu estou usando uma ferramenta, então acho que tem como a gente melhorar isso aqui. Criar uma imagem, como é as tarefas, vamos melhorar isso que eu não gostei não. Porque eu tenho que apontar para a gente qual ferramenta ele vai usar, certo? Então vamos colocar aqui, utilizar a ferramenta gerar imagem Instagram. Deixa eu ver qual é o nome que eu usei, acho que foi isso mesmo, hein? Gerar imagem. Olha o tanto que esse bicho tá esperto. Ferramenta, gerar imagem Instagram para criar uma imagem visualmente atraente. Criar uma imagem visualmente atraente. Com hashtag, beleza. Atraente que complete a legenda e hashtag. Daí, a gente tem que... Vamos descrever as ferramentas? Eu gosto sempre de descrever. Dá um tab aqui. Igual a gente fez lá no orquestrador, vamos descrever o que é essa ferramenta. Então, eu vou colocar aqui, ferramenta, olha que legal, já está pegando contexto, ferramenta, só que como é uma ferramenta, eu gosto de dar um marcador para ela, ou um ID ou um nome, porque se eu precisar de referenciar ela durante o prompt, eu só chamo essa tag, entendeu? Para isso que serve esse marcador. Então, eu vou colocar aqui nome, gerar imagem Instagram, que ele já sabe, nome, gerar imagem, tal. Descrição. Ferramenta para criar mais visualmente atraente, post no Instagram. Tá, ficou legal. Tamanho. Não quero que ele mexa com tamanho aqui, com parâmetros, não. Estilo moderno. Não, isso que eu acho que não precisa. Porque a gente está usando aquela API do GPT, eu acho que não precisa. Eu acho que a gente só tem que passar aqui de argumento. Vamos fazer o seguinte. Argumento.
Argumento. Descrição de uma imagem, uma descrição detalhada da imagem que você deseja criar, incluindo elementos visual, cor e estilo. Isso aqui é interessante, né? Interessante. Agora eu acho que a gente tem que colocar só um exemplo de saída. Retorno pode ser, mas vamos usar... Voltar aqui, vamos usar saída. Um link para a imagem gerada. Isso, beleza, fecha a ferramenta. Olha só, em instantes eu ensinei como que o agente vai utilizar a ferramenta. Olha que massa. E a última tarefa que ele descreveu, enviar o post finalizado ao agente gerente para revisão e aprovação antes da publicação. Cara, isso aqui tá massa demais. Nó, muito legal. Vamos fazer agora os exemplos. Exemplos. Por quê? Você tem que dar exemplo para o agente para ele entender como que ele vai executar a tarefa, né? Então, ó, já deu aqui, vamos ver o que ele falou. Eita, olha só, isso aqui é bom demais, gente. Cria um post. Então, a solicitação do gerente vai vir. Cria um post sobre a importância do uso de fertilizantes na agricultura, destacando como eles podem aumentar a produtividade das lavouras e melhorar a qualidade do solo. Inclui uma imagem que ilustre o tema. Então, ele estava falando que é um exemplo de solicitação que ele vai ter. Aí ele criou uma legenda aqui, ó, os emojis, criou as hashtags e a imagem que ele vai utilizar a ferramenta que a gente apontou aqui nas tarefas, certo? E ele vai gerar essa imagem e disponibilizar o link. Bacana, bacana. Lucão, mas se eu quiser gerar um outro exemplo, vamos gerar um outro aqui? Exemplo. Ele quer fechar exemplo. Já vamos fechar, mas eu quero gerar um outro aqui dentro. Ó, de novo, ó, esqueci de fechar tarefas. Ele me apontou aqui, ó. Ai. Volta aqui, cara, fecha tarefas. Pronto, fechei tarefas. Agora, tá vendo tanto que é bom isso aqui, gente? Isso aqui é bom demais da conta. Comenta aí. Lucão, esse trem tá bom demais. Então, fechei aqui. Vamos fazer um outro exemplo? Só pra ter dois? Vamos ver se ele é bom mesmo. Exemplo. Olha só. Olha, criou. Ó, cria um post. Então, imagina, se você tem exemplos específicos, você pode vir editando aqui e quando você entende a jornada do seu cliente, você pode ir colocando de acordo com a jornada do seu cliente, vir mudando aqui, junto com o Copilot, completando e tal. Ele deu um outro exemplo de uma solicitação e tal. Lembrando, né, os exemplos que aumentam a acurácia e assertividade do seu prompt, beleza? Então tá feito o nosso prompt do agente do Instagram. Agora vamos fazer o agente de blog? Vamos lá. Como é que funciona, Lucão? F1, apertar F1 ou clica aqui, ó. Você vai clicar aqui e apertar F1, beleza? Daí você vai vir aqui em Vibe Prompter. Ótimo, usar o nosso template. Esse aqui é o agente do blog. Aí você dá um Enter. Agora você já está um craque na ferramenta, né? Então abriu aqui o modelo top de linha, engenharia de prompt, você dá um Enter. O que a gente começa? Com XML. Lembrando, se você quer exemplos aí de prompts famosos, de ferramentas famosas lá no espaço de engenharia de prompt, na nossa comunidade, você vai conseguir ter acesso aí a alguns links que são prompts interessantes para você estudar, beleza? Então vamos lá. Papel. Então vamos dar um tab aqui. Agora ele já tá, ó, ele tá pegando contexto, ele tá entendendo o que tá acontecendo. Então, eu acredito que a gente vai fazer isso aqui bem mais rápido. Vamos lá. Você é um agente de IA especializado em criação de conteúdo para blogs. Sua função é criar artigo de blog otimizado para SEO, muito interessante, com títulos atraentes, subtítulos relevantes, imagens ilustrativas e textos informativos, que engajem o público-alvo. Bacana, gostei disso aqui, hein? Sob a gestão do gerente de mídias sociais, você irá criar conteúdo relevante e atraente para o blog da loja, que atenda às necessidades específicas, garantindo que o conteúdo esteja alinhado com a estratégia de marketing da loja e com as diretrizes da marca. Ele deu uma copiada lá, mas tá interessante, tá satisfatório isso aqui. Beleza. Então eu acredito que aqui a gente fechou o papel, tá? Agora, vamos fazer o contexto? Contexto bem rapidinho, que vai ser bem parecido com o outro. Ele tá trazendo um pouco do outro. Vamos lá. Seu objetivo é criar blog, fornecer informações valiosas sobre temas relacionados à agricultura, promovendo os produtos e serviços oferecidos pela loja e ajudando a aumentar o tráfego orgânico para o site da loja através de conteúdo otimizado para SEO. Lembrando, se eu estou falando de site, eu podia colocar o link aqui, mas como essa loja é fictícia, né? O link do site, eu podia criar um bloco aqui só de sugestões de CTA, para ele sempre ficar variando os CTAs entre as postagens do blog, entendeu? Só ideia aí para vocês. Gostei, fecha contexto. Agora vamos para tarefas. Tarefas é legal. Abre XML. Tarefas. Ó, ele sugeriu um caminhãozinho aqui. Vamos ver o que ele fala. Eita. Vamos lá. Tarefa. Você vai receber um brief claro e específico do agente gerente, legal, detalhado sobre o tema e os requisitos do artigo de blog a ser criado.
Legal, legal. Criar um título atraente e relevante para o artigo que chame a atenção do público-alvo e seja otimizado para SEO. Legal. Desenvolver um subtítulo que complemente o título e forneça uma visão geral do conteúdo do artigo. Interessante. Ó, imagina, você não entende nada de marketing, você já está criando um especialista aqui em criar artigos para blog. Gente, fala a verdade. Uma ferramenta igual a Vibe Prompter, você precisa ficar copiando o prompt dos outros na internet? Fala sério. Você precisa? Cara, você vai escrever aqui da tab. Você vai colocar as regras de negócio que você já sabe. Quer fazer esse trem bom mesmo? Pega aqui, ó, o especialista que manja da regra de negócio do seu cliente. Pega 2, senta vocês e faz o melhor prompt do mundo. Pra que ficar pagando? Não, tem gente que paga por prompt. Por isso que a gente fez a Vibe Prompter. Na verdade, foi para ajudar nossos clientes. Mas, por isso que a gente soltou a Vibe Prompter pro público. Pra vocês pararem de ficar gastando dinheiro com um prompt que talvez não faz sentido nenhum. Aí você vê lá você vai lá num fórum, 500 prompt lá. Um fulano abre na comunidade, tô vendendo os prompts. Pra quê, gente? Faz o seu. Com isso aqui, com engenharia de prompt, vocês vão ter os melhores prompts do mundo pro seu negócio, beleza? Então vamos lá. Onde que eu tava? Até perdi. Desenvolver subtítulo, beleza? Criar uma imagem que seja relevante para o tema do artigo e que ajude a captar a atenção dos leitores. Ó, isso aqui já não tá interessante. Por quê? Porque eu tenho que especificar a ferramenta. Criar uma imagem tá meio aberto. Então vamos especificar a ferramenta do jeito que a gente fez lá pro outro. Vocês lembram que a gente fez pro prompt lá anterior? Então vamos melhorar isso aqui. Vamos melhorar. Ó. Criar uma imagem. A gente teve acesso a uma ferramenta chamada Napkins. Ela é maravilhosa. Fazer aí teve acesso à ferramenta, então a gente vai usar ela aqui. Vamos lá. Se vocês quiserem um vídeo exclusivo sobre essa Napkins, como que funciona, comenta aí embaixo, Lucão, pirei nesse troço. Fala pra nós como é que eu uso esse negócio aqui pra me criar 30 postagens de blog por dia, pra mim ser o site que tem mais conteúdo do meu setor no Brasil. Comenta aí. Beleza, vamos lá. Então, como eu tô usando a Napkins e a gente conhece ela, então, ó, crie uma imagem que seja relevante. Não, crie uma imagem em formato... Ela faz infográficos, tá, gente? Essa Napkins. Crie uma imagem em formato de infográfico. Ó, gente, Ctrl setinha. Tô aqui pensando, o que eu tô escrevendo? Ctrl setinha, você vai completando ali por partes, beleza? Tab completa tudo, Ctrl e setinha pra direita, você vai andando ali no autocomplete. Esse trem tá bom demais, você tá doido? Então, infográfico, não gostei desse trem aqui, deixa eu pensar. Que seja relevante para o tema do artigo, que ajuda a captar a atenção dos leitores. Ficou bom. Só que vamos especificar, né? Utilizando, como ele não sabe, né, que eu vou ter que falar. A ferramenta, ela chama como é que eu coloquei? Que eu acho que foi gerar. Vamos dar uma espiada aqui. Gerar imagem Napkins AI. Ferramenta. Aí eu vou colocar aqui entre aspas. Gerar imagem Napkins AI. Beleza. Ficou bom, hein, gente? Gostei. Aí eu falei para ele usar essa ferramenta. O que eu tenho que fazer, gente? Vamos ensinar, vamos listar o que essa ferramenta pode fazer, né? Com XML, igual a gente fez no outro, vocês já estão craque nisso. Então eu vou vir aqui, vou dar um espaço. Não, tab? Não, tab ele vai completar. Ctrl Z. Eu vou vir aqui e vou abrir XML. Beleza. Ferramenta. Beleza? Aí eu gosto sempre de colocar um identificador. Por quê, Lucão? De novo, se eu precisar de referenciar ela durante o prompt lá na frente, se for um prompt mais complexo, eu consigo só chamar a tag dela, porque eu já declarei ela em cima. Então, beleza. Nome, gerar imagem Napkins, ele já pegou. Legal. Não, isso aqui não tá bom, não. Eu não tô usando essa estrutura, não. Qual que é a estrutura que eu tô usando? Tô usando essa estrutura aqui que eu gosto mais, ó. Descrição. Gostei. Gere uma imagem em formato infográfico. Gere essa ferramenta. Não, gere uma imagem. Eu vou colocar assim, ó. Essa ferramenta permite, vamos completar, permite gerar imagens em formato de infográficos.
Tá bom até aqui, eu acho que eu vou colocar assim, ó, com base no conteúdo do artigo. Gostei, gente, eu achei que ficou bom a descrição das ferramentas aqui. Então vou dar um Enter, vou vir aqui e vou fechar. Fechei a ferramenta, beleza. Então, ó, nessa parte aqui, só aumentar o recuo aqui para ficar bonito. Aí. Nessa parte aqui, ó, a gente falou a tarefa e deu a ferramenta e descreveu ela. Legal, né? Que tá... Ah, gente, tá faltando um negócio aqui, ué. Por que eu não coloquei os argumentos que o agente de IA vai usar para preencher? Inclusive, ele colocou aqui como parâmetros, né? Mas vamos colocar como argumentos. Argumentos. Então, aqui, ó, é o conteúdo que ele vai passar de argumento para essa ferramenta de IA para ela gerar esse infográfico. Então, o que ele vai passar aqui? Vamos deixar bem bacana aqui, ó. Eu gosto de usar isso aqui, ó. Sumarize. O conteúdo do artigo. Vamos colocar informações interessantes que estão no texto. Gosto disso. Interessantes. Irrelevante? Não precisa. Ficou muito over. E que estão no texto criado. Que estão no texto do artigo? Pode ser do artigo. Vamos então. Ctrl C para o lado do artigo. Que pode ser transformado em infográfico. Gostei, Tab. Ficou bom, gente. Ficou bom demais. Aí, ó, olha eu fazendo doideira. Apertei del aqui pra quê? Pronto. Então, escrever uma ferramenta, vamos continuar. Escrever o texto do artigo, garantindo que seja informativo, bem estruturado, envolvente e otimizado para SEO, com comprimento entre 500 mil palavras. Gente, esse comprimento aqui, eu acredito que ele indicou porque é um padrão para você, se você quer um texto bom para SEO, tá? Claro, tem outros tipos de texto, como guia e tal, que tem mais palavras, mas é um padrão interessante. Revisar o artigo para garantir que esteja livre de erros gramaticais, ortográficos, que estejam alinhados com as diretrizes da marca da loja, enviar o artigo finalizado ao agente gerente para revisão e aprovação antes da publicação. Beleza, gostei, hein? Gostei de tarefas, tá bonito. O que eu tô esquecendo aqui, gente? Fecha o trem, Lucão. Fechou o trem. Beleza, ficou bom. Mas antes de fechar... Peraí, que eu acho que tá faltando um negócio. Não, eu posso fechar aqui. Vamos fechar. E aqui, ó, ferramenta, argumentos... eu esqueci a saída, gente. Um exemplo de entrada, como que ele vai entrar e como que a gente espera que saia. Então, vamos colocar aqui, ó. Saída. Saída vai ser o link da imagem gerada. Não precisa ser uma imagem, formato, não. A gente quer o link. Ela gera um link pra gente poder mandar para o solicitante, para o usuário. Beleza? Então, fechei tarefas aqui. Muito bom. Exemplos, né? Fácil demais, né? Vocês já estão craques aí. Então, que é fácil criar exemplo aqui. Vamos ver. Já veio com exemplo. Doido, vamos só usar um exemplo aqui, tá bom. Excelente, hein, gente? A gente acabou de fazer 3 prompts com engenharia de prompt. A acurácia maravilhosa. Então agora a gente vai testar outros recursos da Vibe Prompter. Olha só, aqui a gente consegue selecionar modelo, você consegue ver o custo dela aqui, inclusive vou até colocar um modelo aqui, ó, colocar o for all aqui. Olha só, custo por 1000 execuções, é um custo estimado, então a gente colocou aqui para você. E aqui você consegue fazer os testes, como se fosse o Playground lá, que você é acostumado ali da Anthropic ou da OpenAI, só que a diferença para a Vibe Prompter é que você consegue usar muitos modelos para você fazer esse teste e vir construindo o seu prompt bloco a bloco. Como assim, Lucão? Ó, a gente tem um esquema aqui de variantes. A gente vai testar a primeira variante, que é a V1, que é... Imagina, você está criando um prompt e não sabe, será que se eu escrever assim, a resposta vai ser melhor? Ou se eu escrever assim, a resposta vai ser pior? Vamos fazer esse teste aqui? Então aqui você consegue conversar com o prompt. Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Então a gente fez o System Prompt, agora a gente vai trocar ideia com ele. Vamos lá, crie um exemplo aqui, é uma legenda, que é a legenda do Instagram, né? Sobre nutrição animal. Fica bom, gente? O que vocês acham? Nutrição animal. Eu não sou muito desse setor, gente, então não sei se isso aqui ficou bom. Nutrição animal, sei lá, ração em geral. Vamos fazer assim. Vamos ver o que ele responde. É um teste, vamos ver o que ele responde. Testar prompt. Olha só, o que ele respondeu? A legenda do Instagram. Então aqui você consegue entender se está funcionando ou não o seu prompt, ó. Ele já deu uma resposta aqui, ó. Então não precisa ir lá, subir e tal. Vamos fazer um pré-teste antes de subir para os agentes. Olha só, em tempo real. Então, ó, a nutrição adequada é uma chave bem-estar para os seus animais. No Agro Cristo Redentor, oferecemos rações de alta qualidade. Então, isso aqui seria a nossa legenda
para o Instagram. E o interessante, você consegue adicionar ela na conversa e vir criando uma jornada de conversa. Ou seja, se você conhece ali a jornada do seu cliente e aí você tem um input da LLM e ele falou uma coisa, e aí você quer continuar daqui, variando o seu prompt, mas continuar daqui onde que está a conversa, você consegue adicionar essa resposta lá no Vibe Prompt, mesmo? Mas a gente não vai adicionar porque eu vou te mostrar a V2, a variante 2. Você fala assim, não, Lucas, se eu quisesse variar, vamos variar aqui? Vamos supor que eu quero variar esse bloco aqui, ó, tá vendo que a gente construiu bloco a bloco? Como é que vocês estão fazendo bloco a bloco, então? Cada marcador desse aqui, ó, Markdown, a gente criou um bloco de prompt. Por quê? Para você poder variar esses blocos e aumentar a acurácia em tempo real. Isso é engenharia de prompt, é por isso que esses prompts funcionam, entendeu? Então vamos lá. Então para a gente criar uma variante de um bloco, você vai clicar aqui, ó, maisinho. Então ele criou um novo bloco. Tá vendo que tá vazio ali? Agora a gente vai criar um novo bloco. Então vamos fazer o seguinte, como eu vou utilizar esse aqui para ser nossa base, que eu quero alterar só algumas coisas aqui dentro, eu vou copiar aqui e vou colar aqui para adiantar. O que eu vou mudar aqui para a gente ver se altera na nossa resposta e a gente testar a acurácia do papel aqui? Vamos trocar só... Deixa eu ver aqui, ó. Sua função é criar legendas atraentes. Vamos colocar isso aqui mais com voz de venda. Sua função é criar legendas, vamos pensar aqui, com o foco. Tá vendo que tá mudando, gente, lá do outro lado, ó? E aí, você poderia estar escrevendo do outro lado de autocomplete? Poderia. Então, com foco em quê, gente? Com foco principal, vamos deixar ele bem vendável aqui. Principal em CTA. CTA de venda e em trazer o cliente para a loja. Acho que sim ficou bom. Para a loja. Olha só que bacana. Então eu criei duas variantes, ó, a variante 1 e a variante 2. Lembrando que você pode testar cada variante. Então vamos testar a 2 aqui com a mesma pergunta, ó. Cria uma legenda sobre a nutrição animal e ração em geral. Vamos ver qual que é a resposta que ele vai trazer. E olha só que interessante. Por isso que é bom você trabalhar com seus prompts bloco a bloco. Não é você vir com um caminhãozão lá e achar que aquilo vai atender a sua necessidade. É bloco a bloco. Olha só, eu alterei o papel, algumas palavras, e olha só, a saída já mudou completamente. Será que essa saída aqui atende a minha necessidade? Será que eu uso a V1 ou a V2? Então, esse é o recurso de variantes que vai ajudar vocês demais a otimizar o prompt de vocês. Um outro recurso que a gente tem é o de adicionar essa resposta aqui na conversa, para você continuar a interação com esse prompt, beleza? Versão 1, então vamos lá. Eu vou executar aqui novamente para a gente ver o que ele vai soltar. Deixa eu usar a versão 1 que a gente estava utilizando. Beleza, ele deu uma legenda aqui, mas eu falei, eu queria melhorar alguma coisa, ó. Vamos ver o que a gente pode melhorar aqui, ó. Redentor, não sei o que. Beleza, eu vou adicionar isso aqui na resposta. Vou adicionar na resposta. Ó, então adicionei. Então, como que foi a jornada? Eu estou usando esse prompt aqui, certo? Eu perguntei... Então, minha entrada foi essa e eu peguei a resposta do assistente e joguei aqui. Então, você consegue ir simulando de um ponto específico. Então, se eu mudar meu prompt, eu paro aqui nessa interação e consigo ver a acurácia das coisas que eu estou solicitando. Então, imagina que eu quero pedir uma coisa aqui, tipo assim, ó. Adicione o telefone da loja. Que vai ser 11 9 999 9999. Beleza. Vamos ver? Olha só, ele adicionou o telefone. Mas que também é extremamente importante quando você está produzindo um prompt ali que vai rodar em escala, um prompt que você não quer ficar sofrendo, que ele seja com acurácia muito grande. Com essas ferramentas você consegue cuidar dessa parte. E agora que fizemos o prompt, testamos e validamos, a gente tem que rodar ele, né? Você acha que eu vou ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V? Claro que não. Eu vou enviar tudo agora direto para o N2N. E olha o tanto que é fácil. Você vai dar um clique aqui. Vou escrever aqui para vocês, ó. Melhores prompts da minha vida com Vibe Prompter. Prompter da Fazeraí. Top, hein, gente? Beleza, vou subir. Subi os prompts. Adivinha o que aconteceu? Vamos lá. Olha só. Estou aqui com o nosso workflow, vai estar disponível para download. O que esse workflow faz, Lucão? Ele consegue pegar os seus prompts lá do GitHub e trazer para cada agente, tá? Depois a gente vai deixar esse workflow lá para vocês. Vamos testar? Vamos testar? Opa, o que você está fazendo aí, Lucão? Mexendo tem aqui. Vamos testar, vamos ver se está funcionando? Open Chat. Então a gente subiu o prompt, agora a gente vai fazer um teste aqui para ver se ele consegue gerar
a postagem do Instagram com foto, a postagem do blog com o fluxograma lá. Vamos lá, vamos achar um assunto aqui, uma coisa aleatória. Então a gente está tratando um assistente que trabalha com uma loja do agro, né, de insumos para o agro. Então vamos ver aqui se ela consegue, sei lá, gere conteúdo sobre a escolha de ração. Faz sentido isso, gente? Eu não sou do meio do agro, mas eu imagino que boi de leite, boi de corte deve ter ração diferente. Vamos lá. Ração certa para cada tipo de boi. Vamos ver. Então, Enter. Ó, buscou os prompts. Vamos lá, só para vocês entenderem. Ele buscou os prompts aqui, ó. Lá no GitHub. Ferramenta conhecida por vocês. Inclusive, você vai conseguir versionar. E se você tem interesse em aprender mais sobre engenharia de prompt, mais sobre IA, em fazer workflows assim, da hora que... Cara, criei meu prompt, ele subiu automático, não tem que ficar... Imagina, se você tem aí... Você, gestor de automação, que tem 80 clientes, é sério que você vai em cada workflow deles para fazer alteração? É sério que o seu cliente muda lá a versão do prompt, você nem sabe onde que ele mudou? Gente, vamos utilizar uma stack da hora aqui como a Vibe Prompter para ajudar vocês. Inclusive... tem um espaço lá aberto e lá que vocês pegam a chave para vocês usarem aí gratuitamente a Vibe Prompter, beleza? A gente vai ensinar mais para frente aí como é que instala, vocês vão ter uma ideia de como que funciona. Ó, o workflow tá funcionando aqui, tá rodando, ele demora um pouquinho, gente, por quê? Porque ele tá criando texto, ele tá criando imagem, ele tá julgando, então o orquestrador ele julga se a resposta tá boa, então às vezes ele manda refazer, entendeu? Então por isso que ele demora um pouquinho aqui para executar essa tarefa. Inclusive, uma curiosidade sobre esse workflow que a gente criou, a gente está usando os 3 modelos. Estamos usando o Gemini para orquestrador, estamos utilizando a OpenAI para poder gerar o artigo do blog e a Anthropic para fazer o post para o Instagram, beleza? Ó, tá pronto aqui, vamos ver? Conteúdo analisado e aprovado, os materiais criados pela gente estão alinhados com nossas estratégias. Legal, e prontos para publicação. Eles são informativos, relevantes para o nosso público e destacam a importância de uma nutrição animal adequada. Instagram. Legenda. Você sabia que cada tipo de bovino tem necessidades nutricionais específicas? Olha só que legal. Um boi de corte precisa de uma dieta rica de proteína e energia para desenvolver massa muscular, enquanto uma vaca leiteira necessita de nutrientes que favoreçam a produção de leites de qualidade. E olha só. Escolher a ração adequada é fundamental para... Ele coloca aqui, né? Maximizar, aumentar, melhorar, otimizar. E o CTA, ó. Na Agro Cristo Redentor temos rações específicas para cada finalidade, desenvolvida com os melhores ingredientes e balanceamento nutricional ideal. Conta pra gente, pergunta para engajamento. Qual é o seu maior desafio na alimentação do seu rebanho? As hashtags, olha que massa aqui. Vamos ver a imagem para você postar lá no seu Instagram? Lucão, e se eu quisesse colocar isso aqui para postar automático? Tem como também. Entra na comunidade e pede isso lá que a gente te ajuda a fazer. Ó, vamos ver a imagem. Olha a imagem que gerou, gente. É lógico que a gente coloca uma no looping aqui, né? Mas é interessante, gerou uma imagem, entendeu? E aí você pode parametrizar melhor a ferramenta para gerar imagens melhor. Eu achei cômico, achei até engraçado. Colocou os boi aqui dentro do Instagram, ficou legal. Beleza, gerou a imagem, agora vamos pro blog. Ele criou o título aqui, ó. Como escolher a ração certa, um guia completo, olha que legal. Subtítulo, conheça as diferenças nutricionais entre gado de corte, gado de leite, como fatores como idade, objetivo do animal influencia na escolha da ração ideal. Olha só, então ele criou aqui um artigo completo, isso é bem bacana. E aí ele criou uma imagem também, um fluxograma. Então a gente clica aqui, ó. E olha só, ele criou um fluxograma, ó, ciclo de inspeção de ração do agricultor. Examinar a ração, avaliar qualidade, selecionar nutrição, alimentar gado e monitorar a saúde. E lembrando, esse fluxograma ele pode ser salvo em PNG com o fundo em alfa para já aplicar no seu blog. Olha que interessante, imagina, você gera isso aqui tudo e ele já manda direto para o seu blog e já publica. É só você incrementar aqui esse workflow. Agora, vamos voltar aqui no GitHub. Quero mostrar uma parada para vocês. A gente está aqui no GitHub, no VS Code, vocês vão entender lá para frente que eu vou ensinar vocês como é que instala isso aqui. Vamos supor que alguém veio cá e alterou um negócio. Tá aqui e alterou. Escreveu qualquer coisa aqui que não era para ser certo. E comitou, subiu a produção e subiu lá nos seus clientes, subiu nos seus agentes de produção. E aí você fala, nossa, Lucão, como é que eu descubro, como é que eu faço, chama rollback? Como é que eu volto para a versão anterior? Como é que eu versiono? Como é que eu vejo o histórico do prompt que dava certo?
e agora esse prompt está dando errado. Ele funcionava o anterior, esse agora não funciona. É muito simples. Você vai clicar aqui, ó, nesse terceiro botão aqui, você vai dar um clique e você vai ver o que foi alterado. O que está em vermelho foi o que foi excluído e o que está escrito em verde foi o que foi adicionado. E eu vou falar para vocês, tem outras coisas que tem como a gente fazer. Por exemplo, tem como a gente fazer diff, que é colocar um prompt novo e um prompt de um do lado do outro. Tem várias coisas, várias ferramentas que tem como fazer várias, ferramentas mesmo, né? Que tem como você fazer utilizando a Vibe Prompter e o VS Code aqui. E se você quiser saber mais detalhes, ou quero aprender mais coisas, quero aprender mais aprofundado, entra na comunidade, faça a pergunta, a gente vai criar um espaço lá dedicado para isso e eu tenho certeza que você vai aprender a utilizar isso aqui com maestria. E esse workflow também vai ficar disponível no material lá na comunidade para você baixar e usar gratuitamente. Capítulo 4. Por que as empresas estão sendo atacadas? Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo numa das maiores feiras de tecnologia da América Latina. A feira tinha um chatbot de atendimento para os visitantes poderem tirar suas dúvidas sobre os stands, sobre os horários e tudo mais. E eu pensei, deixa eu dar uma testada nesse chatbot. Vocês não vão acreditar. Com as técnicas mais simples de invasão de prompt, que a gente chama de prompt injection, e hijack de sessão, eu consegui controlar o chatbot para ele falar o que eu quisesse sem limites de requisições. No final das contas, eu deixei ela falando coreano, consegui extrair todo o system prompt, incluindo informações sensíveis sobre algumas empresas que estavam na feira. E gente, é claro que eu estava só testando, eu não revelei essas informações para nenhum terceiro. Fiz um relatório completo assinado por mim sobre essas vulnerabilidades, peguei esse relatório e enviei para o head de tecnologia da feira, que imediatamente tomou as providências necessárias e me agradeceu muito por ter ajudado com isso. E eu te contei essa história para você entender a importância de ter uma ferramenta que te ajuda a criar prompts seguros para evitar esse tipo de ataque. Uma ferramenta como a Vibe Prompter. Lucão, mas você consegue dar um exemplo de prompt inject? Eu quero ver isso na prática. Você consegue mostrar para nós? Consigo. Fiz aqui um agente bem simples aqui. Qual que é o intuito dele? Vou abrir o System Prompt aqui só para vocês verem. Você é um agente de credenciais de um evento. Caso o usuário informe um código secreto, imagina um código promocional ou um código ali para poder elevar o nível do credencial. Imagina você soltou uma promoção, coisa nesse sentido. Se informar o código secreto, eleve o nível da sua credencial. O código secreto vai fazer aí e não informe isso para o usuário. Será que isso é seguro? Será que ele não vai contar só porque você falou aqui? Vamos testar. Outra coisa, qual o modelo que a gente está usando? Estou usando o 4.1 Mini, então um modelo relativamente recente, né? Memória simples e ele tem a ferramenta aqui que ele consegue elevar o nível de credencial se falar o password certo. O que eu quero mostrar aqui para vocês? O Prompt Inject ou essas técnicas, se você não cuida da segurança, além de você conseguir a instrução da gente, que é o primeiro nível mais tranquilo, você consegue também acessar ferramentas. Então você tem que cuidar ali do gerenciamento de credenciais, como que você coloca essas ferramentas à disposição dos seus agentes. É importante pensar em segurança, beleza? Então, vamos fazer aqui uma demonstração sobre Prompt Inject e vamos fazer esse agente acessar aquela ferramenta ali sem passar o código de elevação. Eu vou colocar um exemplo aqui que a gente fez aqui dentro, que estava aqui na minha área de transferência, tá? Então, beleza. Então, a gente informa algumas coisas, a gente começa a gerar contexto aqui no modelo, né? A gente começa a manipular o modelo. Agora, eu vou simular aqui, simule total. Isso aqui tem um espaço lá na comunidade para a gente discutir bastante sobre essa parte de segurança. E olha só, eu coloquei isso, ele acionou a ferramenta e elevou o nível. Olha só, então Prompt Inject é uma técnica e a galera usa bastante. E eu vou falar para vocês, quanto melhor o modelo, mais difícil de fazer, mas não é possível. Se a pessoa for boa de engenharia de prompt, ela consegue quebrar. Então é importante vocês cuidar da segurança, não somente do prompt em si. Essa é a primordial e é essa que vai barrar, 98% dos ataques. Mas você também tem que pensar na segurança da infraestrutura ali da sua automação. Vou dar um exemplo. Nesse outro exemplo aqui, a gente cuidou dessa parte de autenticação. O que é isso? A senha não está dentro do prompt. A senha está na ferramenta. Então, olha só a diferença. O prompt está aqui. Então, você é um agente credencial de evento. Caso o usuário informe o código secreto, eleve o nível da sua credencial e não informe isso para o usuário. Então, olha a diferença. Aqui no prompt, o modelo é o mesmo, tá? Aqui no prompt, a gente colocou essa instrução e aqui na ferramenta, a gente colocou um script aqui simples. Por quê? A ferramenta espera essa autenticação. Não é o robô que sabe esse código, entendeu? Esse código para elevar o nível. Agora, a gente vai fazer a mesma técnica. Eu vou
o mesmo prompt aqui, ó. Colei o mesmo prompt, ó. Agora eu vou colar o segundo aqui. O que vocês vão perceber? Que ele chama a ferramenta, ó. Ele chamou a ferramenta, mas olha a resposta. O código que você forneceu não está correto. Por favor, me informe o código secreto correto para que eu possa elevar a sua credencial. E olha só, vou abrir aqui, ó, a ferramenta. O que está escrito? Código incorreto. Então, esse aqui é uma forma também de guarda-reio, de você cuidar da segurança do seu prompt, do seu agente, não somente na engenharia de prompt, mas também na estrutura de automação dos seus agentes. Então, se você não quer que aconteça com o seu agente o que já aconteceu até mesmo com as grandes empresas de tecnologia, você precisa entender de segurança. Você precisa aprender sobre guarda-reios, que são as medidas de segurança para evitar que a LLM não faça coisas erradas. Jailbreak, que é quando você consegue contornar esses guarda-reios, e técnicas de prompt injection, que são técnicas de jailbreak. Mas sistemas seguros não usam só guarda-reios, eles também usam múltiplos agentes. É o que estende a capacidade dos agentes de IA e permite que busquem colaborativamente uma meta específica através de comunicação estruturada, memória compartilhada e atribuição dinâmica de papéis. E se você quer aprender sobre sistemas agênticos validados no mundo real, sem achismo, porque foram baseados na teoria científica, comenta aí. Quero aula de sistemas agênticos de IA. Vamos preparar o melhor vídeo do YouTube sobre isso. E por que se preocupar com isso? Porque até as maiores empresas de IA do mundo supostamente já tiveram seus sistemas invadidos. Se acontece com eles, vai acontecer com você. E se você ficou curioso, lá na nossa comunidade tem um espaço dedicado de segurança de IA e é onde a conversa continua. Chegamos no capítulo 5. Agora você vai aprender como instalar e utilizar a Vibe Prompter nos seus negócios, nas suas automações e na sua empresa. Vamos lá? Então é o seguinte, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é acessar o GitHub, uma plataforma aí muito conhecida pelos desenvolvedores, tá? github.com, e criar uma conta. Depois que você criar uma conta aqui no GitHub, você vai cair nessa tela aqui, que é a tela inicial do GitHub. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar um repositório. Lucão, o que é um repositório? Gente, um repositório é como se fosse uma pasta, um diretório onde vocês vão conseguir salvar os seus códigos, os seus prompts e, além disso, versionar eles. Então, você salva o principal e consegue salvar as versões ali, os históricos, tá? Vocês vão entender melhor conforme a gente vai utilizando e conforme você vai utilizando a Vibe Prompter. Vamos lá. Então, aqui é a tela do GitHub. Você vai clicar aqui, ó, nesse maisinho, Create New Repository, beleza? Clica aqui. Ó, Repository Name. Eu aconselho vocês utilizar esse nome, tá? Por quê? Para ficar padrão, mas você pode colocar o nome que você achar melhor, tá? Então, vou colocar aqui meus prompts, beleza? E aí, você vai colocar aqui, ó, visibilidade privada. Por quê? Porque só você quer enxergar esse repositório. Então, você coloca aqui, privado. E marca essa flag aqui, ó, importante. Adicionar o readme, coloca on, beleza? E dá um save. Save não, create repository. Beleza, então você já tem um repositório que você vai salvar os seus prompts. E aí você viu, utilizei o nome ali, ó, meus prompts, mas se você quiser separar por projetos e tal, vocês vão ter essa liberdade. Beleza. Vai abrir o repositório aqui no site, o que você vai apertar? Você vai apertar no teclado ponto, tá? Para que você vai fazer isso? Você abrir o VS Code Online. Você pode usar ele no computador também, mas aqui, para ficar mais fácil, pra você ter acesso em qualquer lugar que você tiver, em qualquer computador, a gente está usando online, que aumenta a acessibilidade aí do pessoal. Então, assim, ó, aperta ponto, ele já vai redirecionar para esse repositório que você está aberto no GitHub. Você vai abrir esse repositório dentro do VS Code. O que é o VS Code, Lucão? O VS Code é um editor de código, né? Então ele é muito conhecido por devs. Vocês devs aí, inclusive tem um espaço dedicado para os devs lá na comunidade. Os devs conhecem bem aqui que esse aqui é o queridinho para quem trabalha com desenvolvimento. Beleza. Então a gente acabou de abrir o repositório que a gente criou. E aí, uma configuração. Eu aconselho vocês deixarem em inglês, mas tem gente que acha melhor a ferramenta tá em português. Se ele não vir em português, você aperta F1. F1, gente, no teclado, é uma tecla de ação. Então, várias coisas que você quer chamar dentro do VS Code, seja ele no computador, seja ele online, que é o nosso caso aqui, você aperta F1, você vai conseguir ver as coisas que você consegue escrever e chamar essa ação aqui dentro do VS Code Online. Então, beleza. Então, apertei F1 e aí eu vou digitar aqui, ó, Display. Display, aí vai aparecer aqui, ó, configure Display Language. Você clica aí, acha o seu idioma, vou colocar em português aqui do Brasil. Beleza, agora
o seu VS Code está em português, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro do VS Code, a gente vai instalar uma extensão muito importante. Que extensão que é essa, Lucão? Ela chama Copilot. O que essa extensão Copilot faz? Quando você vai escrevendo, ela vai autocompletando. Inclusive, ela está gratuita aqui. Ela é gratuita, então é muito legal você habilitar essa função de Copilot. Então, a gente vai vir aqui, ó, clica aqui nesses quadradinhos aqui, extensões, e pesquisa aqui, ó, Copilot. Aí você clica aqui e clica em instalar. Ela vai instalar bem rapidinho, vai dar esse aviso aqui, mas é tranquilo, você instala. Beleza, acabamos de instalar o GitHub Copilot. Agora a gente tem que configurar ele para ele poder trabalhar com a Vibe Prompter, beleza? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó, clicar nessa engrenagem gerenciar ou nessa aqui do canto, as duas têm a mesma função, tá? Então você clica na engrenagem configurações. Aí você vai habilitar essas duas flags aqui, ó, que vem a false, o valor dela. Então você vem aqui, ó, clica aqui 2 vezes e habilita aqui, vai abrir um drop-down, um campo drop-down, você coloca true. Lembrando, você tem que dar OK, que se você selecionar a outra, ó, se você selecionar ela não salva, entendeu? Então você vem aqui, coloca true, que é verdadeiro, e dá um OK, e aí ela salva. Markdown também, para que isso, Cão? Para quando você estiver escrevendo, ele detectar Markdown. Então beleza, você vem aqui, true e OK. Ótimo, a gente acabou de configurar o Copilot. Agora a gente vai instalar o querido, nosso querido Vibe Prompt, que, lembrando, era uma ferramenta que a gente utilizava nossa aqui, dentro da Fazer AI, e agora a gente está liberando ela para o público. Ela está em constante desenvolvimento, essa é a nossa primeira versão, tem muita coisa boa vindo por aí. A gente habilitou para vocês começarem a criar os prompts com engenharia de prompt profissional, versionado, e para aumentar com certeza a segurança, o ganho, a eficiência, a parte de latência, custo e acurácia dos seus agentes de IA, beleza? Então a gente vem aqui em instalar a Vibe Prompter e olha só que legal, a nossa extensão está na loja oficial da Microsoft, olha que bacana, tá aqui, ó, Fazer AI, então aqui também tem a parte de Redmi, né? Então se vocês quiserem saber mais sobre a extensão, a gente direto tá atualizando conforme vai saindo novas features, né? A gente vai atualizando aqui também. Então tá aqui, ó, você vai entender, dá uma lida aqui para você entender como que funciona, certo? Beleza. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai testar a Vibe Prompter. Primeiro eu vou fechar essas telas aqui que a gente não vai precisar mais. Como é que eu testo, Lucão? Então você vai apertar F1, vai escrever Vibe Prompter e olha só, já aparece aqui a opção, ó, para criar um novo prompt. E daí, depois que você clicar no seu acesso inicial, vai abrir essa tela aqui. Eu vou fechar aqui para ficar melhor para vocês. O que você vai ter nessa tela? Nessa tela é para você ativar o seu plugin. E para você ativar, você vai conseguir fazer ele gratuitamente através da nossa comunidade. Como assim, Lucão? Você vai clicar aqui, ó, solicitar sua chave de acesso. Você clicou nesse link, ele vai abrir a tela da comunidade. Se você não tem login na comunidade, eu te aconselho a fazer, porque vai ter um espaço gratuito lá de engenharia de prompt. Você faz seu login bem rapidinho, padrão aqui na comunidade, e vai abrir esse menu. Nesse menu, você vai clicar aqui, ó, em solicitar chave de acesso. Na hora que você clicar, ele vai enviar um e-mail com a chave de acesso, e aí você vai copiar essa chave de acesso e colar aqui, ó, nova chave de acesso. Então vai vir uma chave parecida com essa daqui, sua chave, você vai colar ela aqui e clicar em atualizar a chave e pronto, tá habilitado, tá? Inclusive, eu falei para vocês, acessei bem rápido aqui a comunidade, olha só, a gente tem vários espaços aqui, ó. Vai ter o nosso de engenharia de prompt, tem chat, tem pergunta de comunidade, tem as vitórias que a galera compartilha lá, as vitórias, download de template, anúncio de vaga e de oportunidade de trabalho, tem várias coisas aqui que vocês vão gostar bastante. Voltando, vamos testar? E para testar, vocês já viram lá, né, como que a gente fez, ó, F1, novo prompt, você escreve novo prompt, ó, template Fazer AI, agora já mudou, você viu que no seu primeiro acesso, você vai clicar e vai cair naquela tela. Agora, quando você já ativa, vai aparecer aqui, ó, template Fazer AI, você clica. Vamos fazer uma coisa bem rápida aqui, porque a gente já testou com maior cuidado, né, antes, então vou fazer aqui, ó, um agente de WhatsApp. Beleza. Abriu a nossa tela, agora a gente vai testar, ó. Vamos testar aqui se já está funcionando o nosso autocomplete, ó, papel. Ó, você é um agente de WhatsApp, legal. E olha só, no bloco papel, ele já veio aqui e já criou o bloco papel aqui no System Prompt. Por que isso é importante? Que você consegue criar a V2, a V3, as nossas variantes aqui e ir mudando, certo? Então, beleza, eu vou criar só isso aqui
para ficar bem simples, que a gente já criou um bem mais avançado ali. E aí subindo aqui, olha que legal, você consegue configurar as chaves de API. Por que isso é importante? Que você consegue vir testando o seu prompt bloco a bloco aqui com as variantes, tá vendo? A cada Markdown ele cria um bloco aqui dentro, e aí você consegue vir testando variante e alterando o modelo. Lucão, mas onde que eu vou configurar as chaves de API? É muito simples, você vai clicar aqui, ó, configurar chaves de API, e aí você consegue colocar aqui Anthropic, OpenAI, Google Gemini, as LLMs que você utiliza e fazer vários testes, comparar variante, comparar modelo. Então isso é muito útil quando você está criando um prompt ali de altíssima performance, né? Inclusive a gente colocou aqui para vocês, ó, o link para você obter as chaves de API. Isso aqui facilita demais. Quantas vezes você... Nossa, eu tenho que criar ali uma API, uma chave de API, por exemplo, no Google Gemini, que eu nunca criei. Com a Vibe Prompter, você vai ter todos os links aqui onde que cria as chaves de API, a gente deixou aqui. Então você clica aqui, você vai ser redirecionado lá para o Google, para OpenAI, ou para Anthropic, ou para Grok, ou para DeepSeek, e aí você vai ter o link aqui de onde que você cria a sua chave de API. Beleza. Então aqui, ó, vamos fazer um teste? Deixa eu fechar isso aqui. Vamos fazer um teste? Vou testar aqui, ó. Vamos falar um oi. Utilizando qual modelo, Lucão, que você está utilizando? Estou usando o 4O Mini. Vamos alterar? Vamos colocar 4.1 aqui. Beleza. Então vou falar oi aqui, ó. Clica aqui em testar. E olha só, aí a gente teve a resposta do input do usuário com esse prompt aqui quando eu falo oi. Olha que bacana. Aí não, Lucão, deixa eu ver, agora eu quero utilizar o Gemini. Então, ó, vamos testar aqui com o Google Gemini. Coloquei o 2.5 Flash aqui mesmo, testar prompt. Aí, agora a gente teve uma resposta com o Google Gemini. Olha que interessante, a gente pode ir variando os modelos. Não, Lucão, faz o último teste aí com o Anthropic. Ó, vou testar aqui com o Anthropic, vou colocar aqui o Sonnet mesmo. E ó, último teste e beleza, a gente testou. Agora imagina, você criando o seu prompt, alterando os modelos, vindo bloco a bloco, utilizando aqui ó, as variações. Então deixa eu ver se eu mudar essa palavra e tal. E uma coisa que é extremamente útil, a gente usa muito. Quando você conhece a jornada, quando você quer simular uma jornada de interatividade do usuário com o seu agente de IA, o que a gente faz? A gente pega a saída aqui da LLM e adiciona na conversa. Então, olha só, eu adicionei a resposta na conversa. Então, a partir daqui, eu posso falar uma outra coisa e continuar a conversar com a LLM do ponto que eu quero. Então, isso é muito legal e eu tenho certeza que vocês vão usar bastante. Agora, vamos salvar esse prompt, vamos deixar ele acessível para qualquer agente IA, para qualquer lugar do mundo, onde que você estiver, para qualquer pessoa da sua equipe estiver em outro país te ajudar a colaborar nesse prompt. Como é que você faz isso? Vamos já, o GitHub. Lembra que esse VS Code está plugado no GitHub, porque a gente criou lá um repositório? Como é que você vai subir esse arquivo para o GitHub? Você vai vir aqui, escrever a mensagem. Essa mensagem a gente aconselha você colocar alguma coisa que referente, né? Alguma coisa, você fez uma alteração, coloca referente a isso para ficar mais fácil você localizar lá dentro do GitHub. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, meu prompt. E aí você pode se perguntar, não, Lucão, mas esses outros arquivos aí que gerou, isso aqui é o histórico das conversas, esse aqui é as variantes, que também é importante você versionar e salvar, por isso que a gente está salvando esses outros arquivos aqui. Então você vem aqui, dá um commit, e a partir de agora você subiu esse arquivo para o GitHub. Além disso, uma outra função que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, essa função já é do VS Code, é essa aqui, ó. Você tem uma opção aqui, ó, você clica nesses papelzinhos escrito explorador e tem essa opção aqui, ó, linha do tempo. Nessa linha do tempo, você consegue ver o histórico do que foi acontecendo com esse prompt. Então, quantas vezes você teve uma dúvida, você fez uma alteração lá do prompt, aí passou uma semana, parou de funcionar, aí você não sabe, nossa, eu mudei um parágrafo, eu mudei uma linha, eu usei sei lá qual modelo para criar, o que eu fiz, não tá chamando a ferramenta, oh meu Deus, não sei o que, como é que eu volto, como é que eu faço o rollback disso? Aqui, nessa opção linha do tempo, quando vocês precisar, clica aqui, vocês vão conseguir ver lá em vermelho e verde, igual eu mostrei anteriormente, o que mudou, o que foi acrescentado, etc e tal, beleza? Então isso aqui vai ajudar vocês pra caramba. Agora, vamos lá pro N8N e vamos ver esse prompt já no agente. Como assim, Lucão? Você só clicou no verde e já tá no agente? Sim, já tá no agente. Então vamos aqui, tá na outra aba, N8N, a gente tá nesse workflow aqui, eu vou disponibilizar ele para vocês gratuitamente lá na comunidade, então vocês vão poder baixar para ver como que a gente configurou esses nodes com maior cuidado. O que eu utilizei aqui? Eu utilizei um node que ele vai lá no GitHub e pega esse arquivo desse prompt, tá? Isso aqui é bacana demais.
E outra coisa, novidade, vai ter um Node da Fazer Aí, homologado pela N8N no futuro, e aí com um único Node vocês já vão resolver isso aqui automaticamente. Se você usa o Vibe Prompter, você vai digitar seu prompt, já vai ter um Node aqui e já vai setar o seu prompt aí no seu Agente. Aguarda aí que vai sair no futuro. Mas vamos lá, voltando. Olha só, a gente tem esse Node aqui no agente, então vamos configurar ele. Ele chama Get a File e ele é do GitHub, tá? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é configurar uma credencial. Como é que faz isso, Lucão? Você vai clicar aqui, criar nova credencial. Então você vai ter que voltar lá no GitHub. Como é que você volta no GitHub? Você vem aqui, ó, clica aqui e clica, ó, acessar repositório. Beleza. Então a gente voltou para o GitHub dentro do repositório que a gente criou. Agora, você vai clicar aqui no seu avatar, aqui na sua fotinha, e vai vir aqui, ó, em Settings. Daí, você vai vir aqui na última opção, Developer Settings, beleza. Aí você vai clicar nessa chavinha aqui, ó, e vai aqui, ó, Tokens Classic, beleza. Aí você vai clicar em Generate New Token. E aí, você vem nessa opção aqui, ó, Generate New Token Classic, beleza. Aqui em Node, o que a gente está fazendo aqui? A gente está gerando uma chave de API para o N8N conseguir acessar o seu GitHub e pegar esse prompt, tá? Que você versionou, beleza. Então aqui você vai colocar um nome, tá? Eu aconselho vocês colocar versionamento N8N, pode ser o nome que você quiser, mas só para ficar fácil de se lembrar. Data de expiração, coloca que ela não se expira. E aí você coloca aqui, ó, marca essa flag aqui, ó, rep. Beleza. Então você marcou aqui e aí você clica aqui, ó, Generate Token. Ótimo, a gente gerou uma chave de API, você vai copiar ela e vai colar aqui no seu N8N, aqui, ó, em Access Token. A gente colou ela aqui. Lucão, qual que é o nome de usuário? É o nome de usuário do seu GitHub, tá? Então vou colocar o meu aqui. E aí você vai clicar em Save. Apareceu verdinho, sinal verde, seguiu, funcionou, conectou. Beleza. Então você fecha e a gente vai continuar configurando. O que você vai ter que fazer? Aqui em Repository Owner, ó, então vamos ler tudo aqui, né? Então, Resource é File, Operation é Get, é padrão, vai vir no Node, mas só para repassar aqui. Aqui em Repository Owner, você coloca o nome do seu usuário. E aqui em Repository Name, o nome do repositório que você criou. A gente criou aqui meus prompts, certo? E aqui em File Path, como que você vai descobrir esse nome? Importante, isso aqui é o nome do seu prompt, tá? Então você vai vir aqui. Olha só, ele gerou um nome automático. Então, quando eu fui lá e falei, agente de WhatsApp, ele gera um nome automático. Você vai clicar com o botão direito aqui, ou apertar F2, vir em renomear, copia inteiro, não esquece da extensão .md, senão não vai funcionar. Ctrl C e cola o nome aqui. Beleza? Então, você fez isso, não vou clicar em salvar, porque senão vai dar erro, é bom você só já executar. Então, ó, vou dar um save. Agora a gente vai testar. Vou falar um oi aqui. E olha só, a partir desse momento, o seu agente já está com o prompt que você escreveu com Vibe Prompt, com engenharia de prompt, aquele prompt massa demais, aquele prompt top de linha, e seu agente já puxou esse prompt e você não teve o trabalho de vir aqui, abrir o seu workflow, Ctrl C, Ctrl V, entendeu? Então, olha o tanto que isso vai ser útil para vocês, principalmente quando você tem 5, 10, 20, 30 clientes. Isso aqui vai ajudar demais vocês no dia a dia, aí, na leva do dia a dia. Como é que vocês fez isso, Lucão? A gente usou, então, o Node do GitHub, que vocês já viram. A gente usou um Node aqui para converter esse arquivo aqui, um binário. A gente converteu ele em texto. Aqui a gente removeu algumas instruções que a gente concatena no prompt, lá da Vibe Prompt. Então aqui a gente removeu para ficar só o prompt mesmo e passou esse prompt aqui para o agente. E aqui você vê, ó, olha aqui, ó, papel e tal, seu agente já está com o prompt. E é o seguinte, se você quiser fazer o download desse workflow para você estudar e implementar aí nas suas automações, você que é gestor de automações, você aí da sua empresa, desenvolvedor, implemente isso aqui, que você vê o tanto que é útil, utilizar uma ferramenta que nem o N8N e acoplar ela, o VS Code. E lembrando, gente, o link tá na descrição, vocês conseguem baixar esse workflow aqui para fazer o teste de vocês. Finalmente chegamos no capítulo 6, prompts avançados de alta performance. Agora eu vou te mostrar um exemplo onde a aplicação de técnicas avançadas de engenharia de prompt tem impacto real. Uma grande empresa procurou a Fazer Aí para resolver um problema de consumo elevado de tokens, alta latência e um alto custo de uso de LLMs. Inclusive, se vocês têm problemas complexos que precisam resolver na sua empresa, chama a Fazer Aí, que esse é o nosso core, resolver problemas complexos com IA. Mas, voltando ao exemplo, eles já estavam aplicando várias técnicas. Mas com essa técnica que eu vou te mostrar agora, conseguimos demonstrar uma redução significativa no custo de uso com grande escala.
Pensa no Chain of Thought ou COT, aquela técnica que faz a IA raciocinar passo a passo que eu já comentei lá atrás. Ela é ótima para precisão, mas gera respostas longas e detalhadas, o que aumenta o custo e a latência. Agora imagina isso num sistema que recebe milhões de requisições por dia. A conta fica gigantesca. E é aí que entra uma técnica simples e elegante chamada de Chain of Draft, ou COD. Em vez de escrever um parágrafo inteiro para cada passo do raciocínio, que nem a COT, essa técnica funciona como um especialista humano que anota apenas os pontos essenciais. Ela cria rascunhos concisos de cada etapa, reduzindo o uso de palavras e focando no que realmente importa. E o resultado, segundo os pesquisadores, em alguns cenários o COD atingiu a mesma precisão do Chain of Thought, mas com uma redução de até 80% nos tokens de saída e uma redução média de 76,2% na latência. Agora, imagine essa técnica aplicada em largas escalas com milhões de requisição por dia. A economia é enorme. E agora que você tem acesso a Vibe Prompter, que te ajuda a aplicar técnicas avançadas como essa, você não tem mais desculpa para não aplicar engenharia de prompt de verdade. Eu vou deixar o artigo que fala dessa técnica, incluindo os exemplos, no material lá da comunidade. O cenário já muda numa velocidade alucinante. O Zapper já foi o rei da automação. Depois o Make. Agora é a vez do N8N. E isso por enquanto. Olha só que os nossos amigos do Google já mandaram para a gente testar. Esse aqui é o Opal. Vocês acham isso aqui parecido com o quê? E eu vou contar para vocês. Foi um prompt que gerou esse workflow. Ele tá pegando aqui um vídeo meu do YouTube, criando uma postagem de blog com texto, imagem e áudio. Brabo demais, não é? Editor, põe uma hashtag aí na tela. O importante é aprender a se comunicar com a máquina e essa é a habilidade que vai te diferenciar para a próxima década. Agora vamos revisar. Hoje você aprendeu conceitos fundamentais de IA, de LLMs, técnicas avançadas de engenharia de prompt, conheceu o nosso segredo, a Vibe Prompter, e viu como ela pode acelerar o seu trabalho com versionamento, administração centralizada de todos os seus prompts dos seus agentes, autocompletando as suas ideias e mais um tanto de coisa. E entender os riscos de segurança. Se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte do 1% que realmente domina engenharia de prompt. Agora é com você, se inscreve no canal, entre na nossa comunidade, instale o Vibe Prompt e comece hoje a aplicar tudo que aprendeu. A gente se vê no próximo vídeo. Falou! Ah, eu já estava esquecendo, no último vídeo a gente falou que o melhor comentário é ganhar 1 ano de acesso na nossa comunidade. Editor, põe aí na tela. Flawless victory. O miserável é um gênio!